Eles nos fizeram rir, nos emocionaram e se tornaram tesouros da televisão britânica. Mas por trás do calor, do acampamento de verão de Maplin existe uma verdade amarga. 13 estrelas queridas não estão mais entre nós. Alguns enfrentaram uma tragédia repentina, outros lutaram em silêncio longe dos holofotes e seus capítulos. Finais vão te chocar. Hoje relembramos 13 atores inesquecíveis cujas carreiras foram interrompidas cedo demais. Cada um tem uma história tão envolvente quanto o próprio filme. Quem vai te surpreender mais? Paul Shane como Ted Bovis. Quando Paul Shane pisou pela primeira vez no set de High to High em 1980, como Ted Bovis, ele tinha 40 anos. Um diretor de acampamento astuto e perspicaz com um brilho nos olhos e um talento especial para transformar qualquer situação em vantagem. Na tela. Ted é a alma do acampamento Maplin, sempre tramando, encantando os hóspedes e contando piadas espirituosas num piscar de olhos. Na vida real, Shane conhece muito bem a personalidade ousada e resiliente do personagem. É o resultado das difíceis batalhas que ele enfrentou. Nascido em 19 de junho de 1940 em Thryburgh, West Riding of Yorkshire, Inglaterra. Os primeiros anos de Shane foram bem distantes do mundo do entretenimento. Ele abandonou a escola para trabalhar como minerador. Um trabalho perigoso e brutal que ele manteve até que uma lesão nas costas aos 27 anos encerrou abruptamente sua carreira. O acidente quase encerrou sua carreira. Em vez disso, foi o início de algo completamente diferente. Com um senso de humor nato, ele começou a se apresentar em clubes masculinos, aprimorando as habilidades cômicas aguçadas que mais tarde definiriam sua carreira na televisão. Ao longo da década de 1970, Shane continuou a aparecer em papéis especiais na televisão britânica, mas foi esse papel que o elevou a novos patamares. Como Ted Bovis, ele equilibrou habilmente os limites entre o patife simpático e o oportunista, conquistando o público mesmo quando seu personagem estava em apuros. Por trás das risadas, no entanto, a vida pessoal de Shane também era tumultuada. Sua esposa Dory, com quem se casou em 1967, morreu repentinamente em 2001, deixando-o devastado após mais de 3 décadas juntos. Shane continuou a trabalhar, até seus últimos anos aparecendo em programas como You Rang My Lord e Dr. Beeching, mas sua saúde deteriorou-se gradualmente. Os amigos notaram que ele se movia com mais cuidado, e surgiram rumores de problemas cardíacos e diabetes que afetavam silenciosamente sua saúde. Em público, ele continuou sendo um artista talentoso. Mas no fundo, a dor da perda da esposa e a doença prolongada pesavam sobre ele em 16 de maio de 2013. Paul Shane faleceu aos 72 anos em uma casa de repouso em Rotherham. Ruth Madoc, de Gladys Pugh. Quando Ruth Madoc surgiu em cena em 1980 como Gladys Pugh, a sensual e sentimental loira galesa, tinha 37 anos, um sorriso hipnótico e uma voz que alternava entre declarações sensuais e sarcasmo mordaz num piscar de olhos. Parte queridinha do acampamento, parte intrigante, parte chefe lasciva que mantinha os convidados na linha, um papel que rapidamente tornou Madoc uma favorita nacional. Nascida em 16 de abril de 1943, em Norwich, Inglaterra, mas criada no país de Gales, a vida de Ruth era muito distante do mundo glamouroso da televisão. Órfã, ainda jovem, foi criada pela avó em Llansamlet, Swansea, onde teve uma infância disciplinada e silenciosamente solitária, determinada a escapar das situação conquistou uma vaga na Academia Real de Arte Dramática, onde aprimorou seu talento natural para a atuação. Seus primeiros anos foram passados em turnês teatrais musicais e ocasionais turnês pelo West End, desenvolvendo
Uma resiliência que lhe seria útil em uma profissão notória por sua precariedade. No auge da carreira, Maddock estrelou na televisão e no cinema, incluindo um papel no aclamado O Violinista no Telhado, 1971. Mas Gladys Pugh mudou tudo isso. As pausas oportunas, as sobrancelhas erguidas, o sotaque galês cadenciado, os pequenos detalhes que tornavam o personagem inesquecível. Na vida real, o casamento de Ruth com o ator Philip Maddock foi turbulento. Eles se casaram em 1961 e tiveram 2 filhos, mas o relacionamento sofreu. Anos de tensão sob a pressão de agendas de turnês, carreiras conflitantes e diferenças pessoais, terminando em divórcio em 1981, quando sua fama estava no auge. Nos últimos anos, Maddock continuou sendo um rosto conhecido no palco e na televisão de pantomimas a novelas, mas sua carreira teve altos e baixos. Uma queda grave em 2019 a deixou com uma lesão grave no quadril, forçando-a a cancelar suas apresentações no palco. Ela falou abertamente sobre o impacto emocional de ser estereotipada, a dificuldade de manter um emprego estável após o auge da fama e o isolamento silencioso, que às vezes acompanha longas turnês. Em 9 de dezembro de 2022, Ruth Maddock faleceu aos 79 anos após uma cirurgia após uma queda. Simon Cadell interpreta Jeffrey Fairbrother. Quando Simon Cadell estreou em High to High em 1980 como Jeffrey Fairbrother, ele tinha 30 anos e era um elegante gerente de entretenimento formado em Oxford, que havia abandonado uma promissora carreira acadêmica para ingressar no mundo caótico do acampamento de férias Maplin. Na tela, Fairbrother era o complemento perfeito para a equipe mais excêntrica do acampamento charmoso. Sofisticado e infinitamente paciente, mas frequentemente perplexo com os absurdos ao seu redor. A combinação hábil de humor espirituoso e vulnerabilidade sutil de Cadell o tornou um dos personagens mais queridos da série. Nascido em 19 de julho de 1950 em Londres, Inglaterra, Simon John Cadell cresceu em um ambiente artístico. Seu pai era agente de palco. Seu padrinho era o ator Sir John Gielgud, e sua irmã, Selina Cadell, também se tornaria uma atriz famosa. Desde cedo, Simon parecia destinado a uma carreira no teatro, estudando na Bristol Old Vic Theatre School, antes de construir um repertório impressionante de drama clássico. Antes de High 2, High L interpretou papéis shakespearianos em Sonho de uma Noite de Verão e O Mercador. De Veneza, onde aprimorou os maneirismos e a dicção que mais tarde definiriam Fairbrother. Longe dos holofotes, a vida pessoal de Cadell é mais tranquila e reservada. Ele é casado com a atriz Rebecca Croft, filha de David Croft, co-criador de Hi-de-Hi, o que o torna ainda mais próximo da família criativa da série. Mas, embora sua carreira pareça estar indo bem, sua saúde sempre foi uma grande incógnita. No início da década de 1990, ele sofreu um ataque cardíaco quase fatal, o que o forçou a reavaliar sua carreira. Logo depois foi diagnosticado com linfoma não Hodgkin, uma doença que ele manteve em grande parte em segredo do público. Apesar da doença, Cadell continuou a trabalhar emprestando sua voz rica e distinta a peças de rádio e projetos narrativos mesmo com o corpo enfraquecido. Amigos lembram como ele se recusou a deixar a doença tomar conta dele, aparecendo regularmente nos ensaios com o calor e o humor que o tornaram tão amado pelos fãs. Mas a doença persistiu. Em 6 de março de 1996, Simon Cadell faleceu aos 45 anos. Sua morte foi chocante não apenas por sua juventude, mas também porque silenciou um talento que ainda estava no auge. Felix Bonas, como Fred Quilly. Felix Bonas tinha 54 anos quando se juntou ao High to High em 1980, como Fred Quilly.
Ele interpretou o rude, mas bondoso reparador do acampamento, cujo passado equestre era motivo de orgulho e fonte de humor. O temperamento, a teimosia e a propensão a acidentes de Quilly o tornam perfeito para o mundo louco do acampamento de férias de Maplin, e Bonas traz ao papel uma autenticidade crua que só um ator veterano consegue trazer. Nascido em 30 de março de 1922, em Harwell, Berkshire, Inglaterra, Felix conhecia bem as incertezas da vida. Quando jovem, serviu no Regimento Real de Berkshire durante a Segunda Guerra Mundial, sobrevivendo aos angustiantes desembarques do dia D mais seu. Serviço em tempo de guerra teve um custo. Ele foi ferido em combate e passou algum tempo se recuperando antes de recorrer ao entretenimento como meio de seguir em frente. Começando como comediante de stand-up na Grã-Bretanha do pós-guerra, ele aprimorou sua sagacidade que o levou a programas de variedades pantomimas e noites intermináveis em clubes. Quando a televisão chegou na década de 1970, Bonas já era um rosto conhecido do público antes de sua ascensão. A fama, ele havia aparecido em programas como Are You Being Served e Dads. Mas foi com a ajuda de Fred Quilly que ele ganhou reconhecimento nacional. Na vida real, Felix vivia uma vida simples com sua esposa Mavis, com quem se casou em 1946. O casal passou por momentos difíceis juntos, especialmente durante uma época em que as vagas de ator eram escassas e a indústria de casas noturnas estava em declínio. Bonas sofreu um duro golpe emocional com a morte de Mavis, deixando-o extremamente solitário após mais de meio século de casamento. Problemas de saúde começaram a aumentar, incluindo artrite e perda auditiva, o que limitou seu trabalho no palco. No entanto, ele nunca se aposentou, completamente aparecendo ocasionalmente em eventos para fãs e falando com carinho de seus melhores anos. Em 13 de setembro de 2009, Felix Bonas faleceu aos 87 anos. Sua morte marca a perda de um dos maiores comediantes britânicos. Um homem que viveu a guerra, as dificuldades e os traumas pessoais, mas sempre reencontrou o riso. Para quem se lembra, Fred Quilly era mais do que um reparador em um acampamento de verão fictício. Ele era Felix forte, engenhoso e discretamente afetuoso. Barry Howard, como Barry Stuart Hargreaves. Quando Barry Howard entra no acampamento de verão Highto High, em 1980, como Barry Stuart Hargreaves, ele tem 43 anos, está impecavelmente vestido, impecavelmente educado e completamente apegado à sua parceira de dança na tela. Yvonne Barry é o instrutor de dança residente do acampamento chamativo, extravagante e propenso a comentários cortantes que cortam qualquer pretensão. Foi um papel que permitiu a Howard demonstrar sua sagacidade e presença de palco, criando um personagem tão memorável por sua sagacidade quanto por seus passos de valsa. Nascido em 9 de julho de 1937 em Nottingham, Inglaterra, Barry cresceu apaixonado por atuação e glamour. Antes de estrear na televisão, ele aprimorou suas habilidades de atuação em teatro e pantomima, passando anos viajando em produções. Seu comportamento natural e movimentos precisos não são obra do acaso. Howard estudou dança antes de se dedicar totalmente à atuação, e é essa disciplina que se tornou a base de sua presença no palco. Fora das telas, Barry leva uma vida mais reservada, mas é conhecido pelos amigos por sua sagacidade e dedicação à sua arte. Ele nunca se casou, e os colegas frequentemente comentavam que o palco era seu verdadeiro companheiro de vida. Após o fim de Highto High, em 1988, ele continuou a aparecer na televisão em programas como You Rang Amy Lord e Oh Dr. Beeching. Permaneceu ativo no palco até seus últimos anos fazendo turnês regulares em peças e pantomimas, onde seus antigos talentos de atuação brilhavam por trás do glamour.
No entanto, Howard enfrentava sérios problemas de saúde. Em seus últimos anos, ele lutou contra a leucemia, fazendo tratamento e aparecendo em público sempre que possível. Pessoas próximas a ele falavam de sua determinação em manter a dignidade e o bom humor mesmo com a doença o enfraquecendo fisicamente. Barry Howard faleceu em 28 de abril de 2016, aos 78 anos. Jeffrey Holland, como Spike Dixon. Quando High to High estreou em 1980, Jeffrey Holland tinha 34 anos e interpretava Spike Dixon, um comediante apaixonado, mas sem sorte, que usava figurinos extravagantes e suportava inúmeras humilhações só para entreter os convidados. Spike era o coração e a alma do acampamento de verão de Maplin, sempre pronto para ajudar com um grande sorriso, mesmo quando as coisas iam mal. Holland interpretou o papel com uma energia e um entusiasmo que mantiveram o público torcendo por ele mesmo quando seus planos deram errado. Nascido em 17 de julho de 1946 em Walsall, Staffordshire, Jeffrey Holland estudou na Escola de Fala e Arte Dramática de Birmingham, antes de embarcar na carreira teatral. Seus primeiros papéis na televisão incluíram pequenas participações em comédias e dramas, mas High to High lhe deu a grande chance. O papel de Spike foi feito sob medida para sua palhaçada natural, timing rápido e capacidade de, às vezes, literalmente se envolver em comédia física. Fora das telas, Holland desenvolveu amizades próximas com seus colegas de elenco e tornou-se parte da família de roteiristas Jimmy Perry e David Croft. Aparecendo mais tarde em suas sitcoms subsequentes You Rang My Lord e Oh Dr. Beeching, Seu Casamento. Com a atriz Judy Buxton, foi feliz e duradouro com os dois, frequentemente aparecendo juntos no palco. Ao contrário de muitos de seus colegas, Holland não apenas sobreviveu, como prosperou após a estreia do espetáculo, fazendo extensas turnês na Broadway e reprisando Spike em versões nostálgicas para o palco. Até hoje, Jeffrey Holland continua vivo, trabalhando e participando de eventos para fãs. Kenneth Connor, Sammy Morris. Quando Kenneth Connor apareceu em High to High em meados da década de 1980 como Sammy Morris, um comediante sorridente e artista de comédia, ele estava na casa dos 70 anos. Veterano do teatro e do cinema britânicos, sua presença conferiu um toque extra de autenticidade ao papel. Sammy era o tipo de personagem capaz de transformar até a mais sombria semana de férias em uma lembrança vívida, e as décadas de experiência de Connor no mundo da comédia o tornaram perfeito para o universo de Maplin. Nascido em 6 de junho de 1918 em Islington, Londres, Kenneth Connor estudou na Escola Central de Fala e Drama antes de servir no Exército Britânico. Durante a Segunda Guerra Mundial, onde aprimorou suas habilidades cômicas, entretendo tropas. Após a guerra, construiu uma carreira notável no palco, no rádio e no cinema, tornando-se um nome conhecido como um dos pilares originais dos filmes Carry On, do final da década de 1950 ao início da década de 1970. Sua combinação característica de energia frenética, expressões fluidas e entrega extremamente rápida o tornou um dos comediantes mais amados da Grã-Bretanha. Na vida real, Connor casou-se com Margaret Dixon em 1942 e permaneceram juntos até a morte dele, um vínculo raro no mundo do entretenimento. Ele era conhecido por sua dedicação à família e sua extrema disciplina, muitas vezes chegando aos ensaios horas antes. No entanto, os últimos anos de sua carreira não foram isentos de desafios. Ele enfrentou uma série de problemas de saúde, incluindo câncer, que manteve em grande parte em segredo enquanto continuava trabalhando. Apesar da doença, o profissionalismo de Connor nunca vacilou. Ele trabalhou quase até o fim da vida, aparecendo no palco e na televisão
com o mesmo entusiasmo de quando jovem. Kenneth Connor morreu em 28 de novembro de 1993 aos 75 anos. Sua morte marcou a perda de um artista cuja carreira durou mais de meio século de shows em tempos de guerra a participações especiais em seriados cômicos. John Le Mesurier como Hugo Buxton. Quando John Le Mesurier apareceu em High to High em meados da década de 1980 como Hugo Buxton, ele tinha cerca de 70 anos, sendo um ator convidado conhecido por seu comportamento suave e tranquilo, perfeitamente adequado a esse personagem elegante e um tanto cansado do mundo. Buxton é o tipo de homem que parece perfeitamente à vontade tomando um gin tônica, enquanto observa os acontecimentos estranhos no acampamento de férias de Maplin. E Le Mesurier interpreta o papel com seu charme casual característico, nascido em 5 de abril de 1912 em Bedford, Inglaterra. John Elton Le Mesurier. Haley estudou em escola pública antes de se formar como ator na Escola de Arte Dramática Fay Compton. Sua carreira no início dos palcos foi interrompida pela Segunda Guerra Mundial, quando serviu no Regimento Real de Tanques, retornando à atuação após a guerra. Tornou-se um ator coadjuvante prolífico, aparecendo em dezenas de filmes britânicos nas décadas de 1950 e 1960, frequentemente interpretando profissionais estoicos ou figuras de autoridade discretas. O papel que definiu a carreira de Le Mesurier foi o do Sargento Arthur Wilson em Dad's Army, de 1968 a 1977, cuja atuação seca e timing impecável o tornaram um tesouro nacional. Na vida real, porém, sua vida foi mais turbulenta. Casou-se 3 vezes, sendo a mais famosa delas com a atriz Hattie Jacques, cujo caso com outro homem foi exposto pelos tabloides. Le Mesurier, por sua vez, manteve-se amável, chegando a permitir que Jacques e sua amante vivessem juntos sob o mesmo teto por um tempo. Amigos o descrevem como gentil, a ponto de ser abominável, mas também secretamente assombrado por sentimentos de impotência e alcoolismo que ofuscaram grande parte de sua vida posterior. Quando assumiu seu papel mais importante, a saúde de Le Mesurier já estava gravemente debilitada. Anos de consumo excessivo de álcool danificaram seu fígado e ele foi diagnosticado com cirrose. Apesar disso, ele continuou a assumir cargos, determinado a continuar trabalhando o máximo que pudesse. John Le Mesurier morreu em 15 de novembro de 1983, aos 71 anos, pouco depois de aparecer no filme. Anthony Michael Hall de Rusty Griswold. Quando Anthony Michael Hall apareceu em Férias Frustradas, 1983, ele interpretou Rusty Griswold, um jovem de 15 anos de olhos arregalados e voz sarcástica, que personificava perfeitamente o típico adolescente americano que se vê preso relutantemente em uma caótica viagem de carro em família. As frases espirituosas e a voz inexpressiva de Rusty tornaram-se a marca registrada do filme, consolidando o lugar de Hall no cenário da cultura pop dos anos 1980. Nascido em 14 de abril de 1968 em West Roxbury, Massachusetts, Hall começou a atuar em comerciais aos 7 anos de idade, antes de migrar para a televisão com papéis em O Escaravelho Dourado e A Luz Guia. Sua grande chance veio com Férias Frustradas, mas ele não queria ser rotulado como um ajudante adolescente. Apenas 2 anos depois, tornou-se um membro essencial do famoso Brat Pack, estrelando clássicos de John Hughes como Gatinhas e Gatões, 1984, Clube dos 5, 1985 e Ciência Estranha, 1985. Fora das telas, a carreira de Hall teve altos e baixos. Como um jovem astro, ele enfrentou as pressões da fama repentina, estereótipos e lutas pessoais, incluindo uma batalha pública contra o abuso de substâncias no final da década de 1980. Determinado a reconstruir sua carreira, assumiu
diversos papéis na televisão e no cinema e finalmente encontrou reconhecimento renovado com seu papel principal em The Dead Zone de 2002 a 2007. Ao contrário de muitos de seus contemporâneos, Hall resistiu às duras realidades de Hollywood e continua trabalhando duro até hoje. Agora na casa dos 50 anos, ele é conhecido não apenas por seus primeiros papéis icônicos, mas também por sua resiliência em uma indústria que frequentemente abandona jovens estrelas. Brenda Cowling, como Sarah Camper. Nora, uma ampla gama de papéis. Quando Brenda Cowling apareceu em High to High na década de 1980, ela estava com quase 60 anos, facilmente assumindo uma variedade de papéis coadjuvantes da elegante e mandona Sra. Camper à observadora Nora. Ela tinha a rara habilidade de tornar até mesmo uma cena fugaz, memorável graças ao seu rosto expressivo, voz expressiva e brilhantes habilidades cômicas. Seja uma resposta áspera ou uma reação exagerada e horrorizada, Cowling dá vida ao mundo camp de Maplin, provando que até os menores detalhes podem deixar uma impressão duradoura. Nascida em 23 de abril de 1925, em Islington, Londres, Brenda Lillian Cowling cresceu durante a Grande Depressão. Uma experiência que lhe conferiu resiliência e um aguçado senso de humor. Após estudar na Guildhall School of Music and Drama, ela entrou no palco e rapidamente se tornou presença constante em produções itinerantes. Sua grande chance na televisão veio na década de 1960, e ela rapidamente se tornou uma atriz requisitada em sitcoms e dramas britânicos, aparecendo em Are You Being Served?, Dad's Army e Some Mothers Do. Havem fora das telas. Cowling era conhecida por sua simpatia, mas também por sua independência implacável. Ela nunca se casou, preferindo a liberdade de se concentrar inteiramente em sua carreira de atriz. Colegas lembram-se de sua generosidade com jovens atores, mas também de sua intolerância ao desleixo em seu trabalho. Ela tinha pouca paciência com quem não levasse sua arte a sério. Apesar de uma carreira longa e bem-sucedida, ela costumava ser franca sobre a precariedade financeira da atuação, admitindo que houve anos em que aceitou qualquer papel disponível apenas para sobreviver. Cowling sofria de mobilidade reduzida, lesões no quadril e, eventualmente, problemas cardíacos. No entanto, ela continuou a trabalhar até os 80 anos, fazendo sua última aparição na televisão em 2009. Brenda Cowling faleceu em 2 de outubro de 2010, aos 85 anos. Sua morte marca o fim de uma carreira que durou mais de meio século. Diane Holland, como Yvonne Stewart. Hargreaves. Quando Diane Holland apareceu pela primeira vez em High to High, em 1980 como Yvonne Stewart Hargreaves, ela tinha 50 anos e exalava elegância, precisão e um desdém por qualquer coisa que não fosse a perfeição. Uma das duas integrantes do grupo de dança de salão de Maplin, juntamente com Barry Stewart Hargreaves, Yvonne era imponente, impecavelmente vestida e despretensiosa. Holland lhe conferiu um senso de timing impecável e um talento para o dramático, transformando uma personagem que poderia ter sido uma caricatura simplista em uma das criações mais duradouras da série. Nascida em 28 de fevereiro de 1930 em Melbourne, Austrália, e criada na Inglaterra. Diane recebeu treinamento formal como atriz desde jovem. Ela se formou como dançarina profissional, antes de se dedicar à atuação trabalhando em teatro de repertório, pantomima e musicais. Seus primeiros trabalhos no palco a levaram por todo o Reino Unido e no exterior, onde se tornou conhecida por sua disciplina e profissionalismo. Quando High to High estreou, ela já era uma artista, experiente com décadas de experiência. Fora das telas, Holland é uma pessoa muito reservada. Ela nunca se casou e manteve sua vida pessoal reservada,
Embora colegas a descrevessem como dedicada aos amigos e meticulosa com seu trabalho, ela era particularmente próxima de sua irmã, a atriz e coreógrafa Jane Tucker, com quem colaborava frequentemente. O papel de Yvonne trouxe um desafio oculto. Durante as filmagens de High to High Holland, lutou contra uma artrite severa, uma condição que tornava as cenas de baile fisicamente exigentes muito mais dolorosas do que o público imaginava. Ela manteve sua condição em segredo, não permitindo que isso afetasse sua atuação ou o charme de sua personagem. Após o fim de High to High, em 1988, Holland continuou atuando em produções teatrais e na televisão, mas problemas de saúde recorrentes a forçaram gradualmente a desacelerar. Mais tarde, ela sofreu uma longa doença, afastando-se da vida pública, mas ainda mantendo contato com seus fãs. Diane Holland faleceu em 24 de janeiro de 2009, aos 78 anos. Ken Berry, cantor do Holiday Rock. Quando High to High abria cada semana com a animada Holiday Rock, a voz que carregava essas notas era a de Ken Berry. Quando a sitcom estreou em 1980, Berry tinha 47 anos e era um cantor e dublador experiente, cuja voz suave e clara era capaz de transformar uma simples melodia em uma lembrança que duraria décadas. Embora nunca tenha aparecido na tela, sua performance deu o tom de todo o programa, alegre, charmosa e repleta de nostalgia. Nascido em 9 de janeiro de 1933 em Stoke-on-Trent, Inglaterra, Berry, cujo nome verdadeiro era Leslie Hume, cresceu em uma família da classe trabalhadora, onde a música era tanto uma fuga quanto uma paixão. Ele começou sua carreira como cantor em bandas de dança antes de passar para jingles de rádio, comerciais e gravações nas décadas de 1960 e 1970. Sua adaptabilidade vocal o ajudou a garantir um emprego estável na indústria do entretenimento, embora grande parte desse trabalho não tenha sido creditado. Além de High to High, Berry se tornou um rosto familiar para milhões de crianças como narrador e dublador da adorada série da BBC Postman Pat de 1981 a 2012. Ele gravou não apenas o tema do programa, mas também as vozes dos personagens. Esse trabalho lhe rendeu uma reputação discreta, porém duradoura. Os pais reconheceram sua voz instantaneamente, mesmo que não se lembrassem de seu rosto. Na vida privada, Berry era um marido e pai dedicado, embora mantivesse a família longe dos holofotes. Os amigos elogiavam sua ética de trabalho e seu perfeccionismo, muitas vezes passando horas no estúdio para garantir que cada nota e entonação estivessem perfeitas. No entanto, sua saúde começou a piorar. Lutando contra um câncer no fígado, Berry gradualmente se afastou da vida pública, concentrando-se na família e no legado. Ken Berry faleceu em 29 de julho de 2016, aos 83 anos.